Boa noite. Boa noite. Emílio Odebrecht manda carta ao juiz Sérgio Moro sobre a reforma em Atibaia. Empreiteiro assume que só ele tomou a decisão sobre obras no sítio, atribuído a Lula. Isenta o filho Marcelo. Articulador político do governo admite preocupação com eventual prisão de Temer após o fim do mandato. Para Carlos Marum, o presidente será submetido a uma grande perseguição com riscos para o devido processo legal. Delação de doleiro revela propinas de quase 60 milhões de reais em trecho do Rodoanel. Metade do dinheiro teria ido para Gedel Vieira Lima e 30% para Eduardo Cunha. Ex-secretário de Saúde do Estado do Rio confessa que se corrompeu no governo Sérgio Cabral. Réu na Lava Jato, Sérgio Cortes, revela licitações viciadas e depósito de 2,5 milhões de dólares na Suíça. No primeiro grande clássico da Copa, um jogo emocionante, um empate com 6 gols. 5 vezes melhor do mundo, Cristiano Ronaldo fez os 3 gols de Portugal contra a Espanha. E você vai ver como os torcedores brasileiros se preparam para a estreia da seleção no domingo. Grupo de amigos programa churrasco para a festa e sente no bolso o aumento dos produtos. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Os fatos que fazem o mundo girar. Os fatores que fazem o dia correr. As nuances da notícia, sob vários pontos de vista. Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. O governo federal comemora 2 anos de conquistas na educação. Avançamos com o novo ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular. Ela sempre falava, mãe, eu tenho que estudar isso aqui, mas não é isso que eu quero, né? Foi uma surpresa boa. Ótima. Achei excelente. Agora para a nova geração, né? Avançamos também nas novas regras do FIES, que permitem mais flexibilidade nos prazos de carência. Sem o FIES eu não teria ingressado na faculdade e eu não sei quando eu poderia ingressar. Hoje tem um Brasil melhor nas mãos dos brasileiros. Cuidar da educação é cuidar do futuro, né? Get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia. O test drive convence. Caoa Sherry. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Nesta sexta. O entrevistado do Hora do Voto é o vereador de São Paulo e pré-candidato ao Senado pelo PT, Eduardo Suplicy. Hora do Voto, nesta sexta, 11h30 da noite. A Polícia Federal apontou que o doleiro Lúcio Funaro recebeu quase 60 milhões de reais de propina das obras do Rodoanel Leste. O trecho, concluído em 2015, com mais de um ano de atraso, tem 43 quilômetros entre a Imigrantes e a Via Dutra. Para fazer a obra, o grupo Bertin, dono da concessionária SP Mar, recebeu 2 bilhões de reais num empréstimo da Caixa Econômica Federal. Agora, o que os investigadores afirmam é que, para facilitar a liberação do dinheiro,
A construtora pagou 57 milhões de reais ao doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB na Câmara. Funaro teria dividido a propina com o deputado cassado Eduardo Cunha, que escolhia quem ocupava as principais diretorias da Caixa, e com Gedel Vieira Lima, que na época era o vice-presidente do banco. Ambos estão presos. Planilhas e notas fiscais fornecidas por Lúcio Funaro na delação premiada indicam mais de 60 repasses para empresas do doleiro entre 2013 e 2015. Ele contou que em cada valor liberado era descontada a comissão de quase 3%. Metade para Gedel, 30% para Cunha e 20% para Funaro. 16 pessoas foram indiciadas na investigação, que começou a partir do que a Polícia Federal descobriu em conversas registradas num celular apreendido na casa de Eduardo Cunha. Entre os indiciados estão os irmãos e sócios do Grupo Bertin, que também administra o trecho sul do Rodoanel. As obras desse e também do trecho norte são alvos da Lava Jato, com indícios de pagamento de propina ao ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza. Conhecido como Paulo Preto, ele é acusado de ser o operador de propinas de políticos tucanos, entre eles o senador José Serra, que nega a acusação. Esta semana, em audiência judicial, que ouviu o depoimento de 3 testemunhas, no processo em que ele responde por peculato e formação de quadrilha, procuradores da República e integrantes da Força Tarefa afirmaram que Paulo Preto ainda exerce influência dentro da Dersa e que o próprio fez questão de frisar que recebeu de secretárias a documentação relativa ao processo. O Ministério Público Federal investiga se Roberto Jefferson, mesmo preso no mensalão petista, orientou uma ONG a fraudar registro sindical no Ministério do Trabalho, com a ajuda da filha, a deputada Cristiane Brasil, do PTB. A informação serviu de base para a Polícia Federal realizar a Operação Registro Espúrio no mês passado, da qual são alvos, além de Roberto Jefferson e Cristiane Brasil, os deputados Paulinho da Força, do Solidariedade, Jovair Arantes e Wilson Filho, ambos do PTB. Os políticos são investigados por pagamento de propina na concessão de registros sindicais, o que eles negam. De acordo com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Ribeiro, o esquema de concessão do registro sindical da ONG teria sido articulado quando Roberto Jefferson cumpria a pena pelo mensalão petista numa cadeia em Niterói. O presidente nacional do PTB ficou nesta prisão entre fevereiro de 2014 e maio de 2015. Segundo Wilson Ribeiro, durante este período, Roberto Jefferson passou a receber com frequência a visita dos dirigentes dessa ONG, que virou sindicato tempos depois. Roberto Jefferson nega ter recebido outras pessoas quando esteve preso, além de advogados, familiares e amigos. Ele foi o delator do mensalão petista no governo Lula e foi condenado pelo Supremo a 7 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em março de 2016, teve a pena perdoada pelo STF. Agora, Cristiane Brasil e o pai estão proibidos de manter contato por decisão de Edson Fachin. O ministro, no entanto, autorizou a deputada federal a se encontrar ontem com o pai no aniversário dele. Fachin determinou que Cristiane informe ao STF como se deu o encontro e por quanto tempo durou. Ela também está impedida de entrar na sede do Ministério do Trabalho. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, mesmo sem ter algum cargo na pasta, ela manteve o comando do órgão. No começo do ano, ela foi convidada pelo presidente Temer a assumir o ministério. No entanto, teve a posse barrada pela Justiça devido a condenações trabalhistas. A parlamentar também nega as denúncias. Em carta ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente do Grupo Odebrecht, Emílio Odebrecht, defendeu o filho. Ele disse que só ele e jamais Marcelo tratou da reforma do sítio em Atibaia com o ex-presidente Lula. A carta de Emílio Odebrecht foi anexada na ação penal que investiga se o ex-presidente Lula recebeu R$920 mil das empreiteiras Odebrecht, OAS, Chaim e do pecuarista Antônio Carlos Bunlai, por meio de uma reforma no sítio em Atibaia.
Além de Lula, o próprio Emílio e o filho dele, Marcelo, também são réus no processo, que está sob a alçada do juiz Sérgio Moro. Emílio diz que apenas ele tratou do assunto com Lula e nunca Marcelo. Segundo o patriarca da família, a reforma foi realizada com sua autorização, sem qualquer participação do filho, e que Marcelo sequer foi consultado sobre os repasses de dinheiro e de funcionários para as obras. O Ministério Público Federal acusa Lula de ser o real proprietário do imóvel. Já a defesa nega o recebimento de vantagens indevidas. No texto, Odebrecht menciona elementos que já foram relatados em seu acordo de delação há 1 ano, que as obras foram solicitadas pela ex-primeira-dama Marisa Letícia e tratadas com Alexandrino Alencar, ex-executivo da empreiteira. Alexandrino também assinou acordo de delação e confirmou os fatos. Emílio Odebrecht disse que Marcelo sempre reportava a ele quando os assuntos eram relacionados aos ex-ministros Antônio Palocci, Guido Mantega, mas principalmente quando o tema era Lula. Isso porque, segundo Odebrecht, a relação pessoal com Lula era dele dentro da empreiteira e continuou assim mesmo após Marcelo assumir a presidência do grupo. Marcelo Odebrecht ficou 2 anos e meio preso, mas foi solto em dezembro para cumprir o restante da pena, mais 5 anos, em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Já ao pai, coube uma pena de 4 anos, também em regime domiciliar, que ele vai começar a cumprir no ano que vem. A carta isentando Marcelo das acusações tem sido vista como uma forma de reaproximação, já que a relação estava rompida desde o início do escândalo que desmoronou a empresa. O primeiro passo foi dado em abril, após uma nota conjunta assinada por eles. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Gazeta, você terá novas informações sobre os depoimentos dos delatores da Odebrecht ao juiz federal Sérgio Moro sobre o sítio atribuído ao ex-presidente Lula em Atibaia. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as declarações do ministro do Supremo, Dias Toffoli, sobre o papel do STF nas eleições. Dentro de 3 meses, a presidência do Supremo Tribunal Federal vai trocar de mãos. Sai Carmen Lúcia, entra Dias Toffoli. Num debate realizado em Curitiba, Toffoli declarou que o Supremo deve agir como poder moderador, não como protagonista. Manifestação esquisita. Os dicionários ensinam que moderador é o que modera, o que atenua, que reduz, que restringe. Os poderes legislativo e executivo apodrecem. E Toffoli sugere uma versão diet do judiciário, batizando a novidade de Supremo Moderador. Toffoli fez uma comparação esdrúxula. Se formos protagonistas, disse ele, vamos cometer o mesmo erro que as Forças Armadas cometeram em 1964. Curioso. Há malucos pedindo a volta dos militares, mas ainda não se viu nenhum louco clamando por um golpe do Supremo. Toffoli acrescentou, se quisermos ser protagonistas, vamos ser substituídos. Ele perguntou, e por quem? Toffoli não quis dar entrevista. Uma pena. Não foi possível perguntar ao ministro que alucinações frequentam os seus pesadelos. Hoje, a principal marca do Supremo é a insegurança jurídica. No instante, a Corte aprova a prisão em segunda instância. Noutro, ameaça rever a regra. Ora afasta Eduardo Cunha do mandato, ora delega ao Senado a palavra final sobre o afastamento de Aécio Neves. Admite a condução coercitiva por 77 anos e, de repente, proíbe o procedimento. A primeira turma prende, a segunda turma solta. É nesse ambiente que Toffoli defende o seu Supremo Diet, moderador. Nada poderia ser mais equivocado. No Brasil da corrupção, exige-se do judiciário a aplicação implacável da lei. O maior excesso que o Supremo pode cometer é o da moderação. Boa noite. Em entrevista ao comentarista do Jornal da Gazeta, Josias de Souza, que nós acabamos de ouvir, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do MDB, afirmou que se preocupa que o presidente Temer seja vítima de violações do sistema jurídico que levem à prisão dele. Hoje em dia, qualquer um pode ser preso, principalmente no império das prisões preventivas, né? Certo? Então,
O meu receio é que o devido processo legal não seja observado. O presidente Temer é um homem que tem aí quase 60 anos de vida profissional exitosa, tanto como professor, como quanto advogado, depois como homem público. Eu tenho receio de que, devido ao processo legal em relação ao presidente Temer, até pela disposição que ele teve de enfrentar o corporativismo, o leve a algum constrangimento. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu hoje habeas corpus para libertar o prefeito afastado de Mauá, Átila Jacomussi, do PSB. Ele está preso desde o dia 9 de maio pela Operação Prato Feito da Polícia Federal. Policiais encontraram R$87 mil em dinheiro na casa de Átila Jacomussi. Outros 600 mil foram achados na residência de um ex-secretário de governo e braço direito de Átila. Com a decisão do ministro Gilmar Mendes, o prefeito afastado deve deixar o presídio em Tremembé até este fim de semana. A defesa afirma que ele não praticou qualquer ato ilícito e que a decisão da Suprema Corte reconheceu a arbitrariedade e o excesso da prisão preventiva. A Procuradoria-Geral da República pediu a prorrogação dos inquéritos abertos no Supremo para investigar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o pai dele, o vereador do Rio, César Maia, os dois do DEM. O pedido de prorrogação, por mais 60 dias, também foi feito para os inquéritos contra os senadores Renan Calheiros e Edson Lobão, os dois do MDB. Todas as investigações foram abertas em decorrência da delação dos executivos da Odebrecht, que lataram supostos pagamentos indevidos aos políticos. Os 4 negam as acusações apresentadas pelos delatores. Em entrevista publicada pela revista Veja, o ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, o médico Sérgio Cortes, admitiu ter sido corrupto durante a passagem dele pelo governo fluminense. Segundo a revista Veja, Sérgio Cortes admitiu que foi seduzido pelo mecanismo de corrupção que já existia dentro da máquina pública quando chegou à Secretaria de Saúde do governo Cabral. O ex-secretário admitiu que as licitações eram viciadas, as empresas ganhadoras já eram conhecidas, mas deixavam que os esquemas acontecessem dentro da secretaria. Sérgio Cortes também afirmou que recebeu $2,5 milhões do empresário Miguel Skin, numa conta depositada na Suíça. O dinheiro ilícito era a Caixa 2 para a campanha dele a deputado federal, cargo que foi pleiteado a pedido do então governador Sérgio Cabral. O ex-secretário de Saúde também disse que se deu conta da corrupção no governo Cabral quando foi convidado a participar de uma comemoração em Nova York, da primeira vitória do ex-governador em 2006. Na festa, fora do país, estavam presentes vários empresários implicados na Lava Jato por suspeita de corrupção. Entre eles, Arthur Soares, o Rei Arthur, representantes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez. Sérgio Cortes também declarou à revista que a rotina das viagens com Cabral ao exterior era de muito luxo. Os almoços aconteciam sempre em restaurantes com 2 ou 3 estrelas Michelin. As mulheres iam a joalherias e os vinhos eram todos caros. E que nessas viagens era preciso cumprir à risca os horários para que as vontades da então primeira-dama Adriana Anselmo, também presa pela Lava Jato por suspeita de corrupção, fossem atendidas. O juiz Marcelo Bretas aceitou nova denúncia contra o ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. Agora ele responde a 24 ações penais. Além do MDBista, também passou a réu Dário Messer, considerado chamado doleiro dos doleiros, e outras 60 pessoas na Operação Câmbio Desligo. Segundo o Ministério Público Federal, todos são acusados de participar de uma rede que movimentou ilegalmente $1,6 bilhão por meio de offshores sediadas em 52 países. Na Lava Jato, Cabral já foi condenado 5 vezes. A pena dele já ultrapassa os 100 anos. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Pedro Henrique de Cristo, pré-candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade. Há 4 anos, o bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, virou o centro das atrações quando sediou a abertura da Copa do Mundo. Foram muitas promessas e expectativa de melhorias para o bairro. Hoje, nossa equipe reencontrou alguns de nossos entrevistados de 2014.
A padaria toda reformada do seu Armindo foi foco de muitas reportagens há 4 anos. Com o clima festivo para a Copa do Mundo chegando tão perto, ele investiu R$300 mil com o aumento do número de mesas e novas vitrines. Não se arrependeu e acha que o bairro só ganhou com a experiência. Os moradores que moram na Avenida Líder hoje falam com mais autoestima. Eu moro na Líder, ao lado do Itaquerão. Então isso elevou muito. E como tem muitos corintianos aqui, né? Então isso para eles foi assim a glória. Então realmente isso daí, o povo com autoestima também gasta mais. Então para mim isso é muito bom, né? A abertura da Copa do Mundo aconteceu no estádio do Corinthians no dia 12 de junho. Mas muito antes, a região virou um canteiro de obras. A estrutura viária mudou bastante, com novos acessos, passarelas e um novo terminal de ônibus. Mas nem tudo são flores. Na Avenida Líder, um corredor de ônibus com cara de pronto não funciona até hoje. Isso aí já era para ter saído faz tempo. Não faz sentido nenhum, isso está pronto desde 2014 mais ou menos. E ninguém nunca falou nada. Promessa para a Copa de 2020 não sei quanto, porque para essa de 2014 não foi, da de 2018 não vai ser também. Os índices de criminalidade melhoraram em Itaquera após a chegada do estádio e a Copa. Nos 2 DPs da região, o número de roubos em geral caiu quase 5% entre 2014 e 2017. O de carros caiu pela metade, mas tem gente que acha que a insegurança aumentou. Segurança aqui só tem polícia em dia de jogo, mais nada. Às vezes é ruim, quando tem jogo atrapalha bastante, porque o transporte fica complicado, muita gente, quando perde às vezes quebra. Em 2014, o bairro viveu um grande boom imobiliário. O preço do metro quadrado subiu 30% e muitos moradores resolveram investir em reformas, pensando em ganhar dinheiro com a chegada dos turistas. A dona dessa casa gastou R$15 mil com as melhorias. O retorno não foi imediato na época dos jogos, mas também não foi em vão. O local virou consultório da filha e sala comercial. No ano da Copa no Brasil, Elizabeth tinha grandes planos. Nesta reportagem de 2014, ela mostra que a obra estava a todo vapor. Hoje ela nos recebeu de verde e amarelo para mostrar que mesmo sem conseguir alugar a casa, ela não tem ressentimentos. Quer dizer, quase não tem. O que a seleção ficou devendo? A taça, né? Então, um recado para eles, né? Vamos trazer a taça. A Secretaria de Infraestrutura Urbana disse que as obras do corredor de ônibus que passa pela Avenida Líder devem ser concluídas até dezembro de 2019. De acordo com a Secretaria, para o funcionamento desse trecho é necessário o fim dos trabalhos que estão sendo executados mais à frente, na Avenida Itaquera. Jornalista, apresentador, escritor e curioso. Ele sabe tudo sobre a capital paulista e também sobre as Copas do Mundo. Esse é Marcelo Duarte, um personagem que é cara de São Paulo. Dias de Copa e assistir aos jogos é trabalho, sim senhor, viu? O que vai sair de curioso nessa partida? Se vai acontecer alguma coisa nos bastidores, então daqui a pouco acesso à internet para ver o que foi além do jogo. Futebol sempre foi assunto do coração, mas o Marcelo Duarte é conhecido por ser um curioso profissional sobre tudo. Eu conheço São Paulo tão bem quanto o Waze, o Google Maps aí, porque eu andei muito pela cidade. Do sonho de criança de ser piloto de avião, foi o jornalismo que apareceu como um bilhete premiado direto para histórias interessantes. Em minhas mãos, o boletim esportivo mensal do Teodoro Sampaio Esporte Clube, o BEM, esse jornal que o Marcelo Duarte criou quando tinha 13 anos. E, ainda assim, ele conseguiu, super jovem, além de uma exclusiva com o Sócrates, olha só essa foto. Eu descobri que o Zico e o Sócrates moravam no mesmo prédio na rua João Moura. Aí, num belo dia, eu fui para frente do prédio deles, que eu queria fazer uma entrevista com eles. Aí o zelador falou, olha, eles saíram, daqui a pouco eles devem voltar. E eu fiquei lá à noite no prédio esperando, mas de repente aparecem os dois. Assim, entrando pela porta do prédio, eu me apresentei, né? Aí, queria uma entrevista. Aí os dois foram para o salão de festa me dar uma entrevista. Nós fomos no Parque São Jorge, levamos para o Sócrates vestir a camisa do nosso time. Ele simpático. Vestiu, tirou a foto. O pior é que na camisa verde e branco, quando ele jogava no Corinthians. Ainda na faculdade, lá foi ele. Escreveu cartas para a revista Placar e conseguiu emprego como assistente de redação.
Foi ficando e anos depois era o diretor. Isso porque ele diz que é tímido, hein? E ainda passou 12 anos à frente de um programa de televisão, segue no comando de 2 programas de rádio, publicou 28 livros, entre eles o clássico Guia dos Curiosos e o novíssimo em folha 100 camisas que contam as histórias das Copas. Eu acho que a mais emocionante de todas é da camisa que o Brasil usou na final de 58, que está no livro. O Brasil jogou a Copa inteira de amarelo, né, e tinha como chefe da delegação uma pessoa supersticiosa, como o Dr. Paulo Machado de Carvalho, que não tirava o terno marrom dele de jeito nenhum na parte dos jogos. E o Brasil vai enfrentar os anfitriões, a Suécia, as 2 seleções jogando de amarelo. Né? Aí não pode, aí tem que ter um par ou ímpar para ver quem vai mudar a camisa. E quem perdeu foi o Brasil. E aí ele teve uma grande sacada. Ele entrou lá e falou: perdemos o sorteio, mas ganhamos a Copa. Né? Aí os jogadores não entendiam nada. Falei: como assim? Nós vamos jogar de azul, cor do manto de Nossa Senhora, ela que vai trazer essa vitória. Falando em camiseta, essa daqui... Essa é ótima. Tem uma história mais do que especial. Em 2006, eu estava cobrindo a Copa para televisão. Então, eu estava lá na Alemanha, no Centro de Imprensa de Munique. E aqui em São Paulo, a minha mulher estava tendo o meu terceiro filho, o Antônio. Daqui a pouco você vai ver os gols dos jogos de hoje da Copa do Mundo. Voltamos a falar sobre o depoimento dos delatores da Odebrecht e testemunhas de defesa ao juiz federal Sérgio Moro sobre o sítio atribuído ao ex-presidente Lula em Atibaia, no interior de São Paulo. O petista nega ser o dono do imóvel. O ex-ministro Alexandre Padilha prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-presidente. Ele afirmou que Lula queria comprar o sítio em Atibaia a pedido de Marisa, mas que Jacó Bittar, pai de Fernando, não queria vendê-lo. Oficialmente, o sítio está registrado em nome de Fernando Bittar e Jonas Suassuna, sócios de um dos filhos do ex-presidente. Ele falou assim: eu estou insistindo com o Lula, a gente precisa comprar aquele sítio do Jacó, tudo. E o presidente não nega. Não, é verdade, mas o Jacó não quer vender, tudo. Então, e me lembro também do Fernando ter comentado isso também. O Fernando comentou num outro momento também dessa coisa de que o pai não queria vender. Nesta ação, Lula é acusado de lavagem de dinheiro e corrupção. Segundo a denúncia, as reformas do imóvel teriam custado cerca de R$1 milhão e foram pagas pela Odebrecht e a OAS, em troca de contratos das empreiteiras com a Petrobras. O sítio foi comprado no final de 2010, quando o petista deixava a presidência. A arquiteta Maria Cecília Castro, também ouvida hoje, mas como testemunha de defesa do empresário Fernando Bittar, afirmou que apresentou a Marisa Letícia o projeto de reforma do imóvel em Atibaia. Segundo ela, na ocasião, a ex-primeira-dama foi apresentada como tia de Fernando. E aí o Fernando pediu para marcar uma reunião com a tia dele, para poder ela também dar palpite nesse projeto. Eu fui numa outra reunião lá para mostrar o projeto para ela. Quando ele falou da tia, ele te falou quem era a tia dele? No primeiro momento, não. Quando eu cheguei lá e encontrei com ele ia me apresentar e falou assim, para me avisar, né? Ele falou assim: olha, eu vou te avisar que a minha tia é a dona Marisa. Eu falei: eu não sabia disso. Ele falou: só para você não estranhar muito, né? Já Pedro Novis, ex-presidente da Odebrecht, isentou, a exemplo do que fez em carta, o ex-presidente do grupo, Emílio Odebrecht, o filho, Marcelo, de participação nas negociações da reforma. Segundo Novis, todas as tratativas foram feitas por Emílio. E era o doutor Emílio que tinha relação com o presidente. Então o senhor nunca tomou conhecimento de Marcelo ter tido relações diretas com o presidente Lula? Não. 3 jogadoras de basquete de cadeira de rodas são afastadas do time após um escândalo de abuso sexual. O Gadim, grupo de ajuda dos amigos deficientes de Indaiatuba, do qual faz parte o time Gladiadoras Gadim, afastou temporariamente Lia Martins, Denise Eusébio e Geisa Vieira. Em nota, o grupo disse que até agora não recebeu nenhuma comunicação oficial sobre o caso, mas revelou que fará uma investigação interna dos fatos. Esse abuso teria acontecido dentro do alojamento do Gadim em fevereiro do ano passado.
A vítima, colega de time delas, teria sido retirada à força da cadeira de rodas e abusada pelas 3 jogadoras. Um vídeo que circula também no WhatsApp revela a participação da então coordenadora do time, Graciele Silva, que se matou no último dia 29 de maio. O IBCBR, índice considerado uma prévia do PIB, mostrou que a economia cresceu 0,46% em abril em relação a março. De acordo com o Banco Central, esse foi o primeiro crescimento mensal deste ano. Na comparação com abril do ano passado, o índice de atividade econômica do Banco Central teve alta de 3,70%. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Vamos pensar hoje no caso de quem tem a boa sorte e a coragem de gastar em uma viagem de férias para o exterior. Pensar em quem vai viajar para fora. Claro que é preciso pensar no dólar, mas nem toda viagem para fora tem seu custo em dólar. A moeda americana ficou quase 14% mais cara de 3 meses para cá, mas o euro subiu metade disso, 7%, e o peso argentino ficou mais barato. Além do mais, para considerar, a gente esquece que os países têm níveis de custo de vida diferentes. A vida é, em geral, na média, mais barata na Argentina do que no Brasil, por exemplo. Mas vamos falar do problema mais urgente. Para quem ainda não trocou seus reais, tudo o que se pode dizer é que o dólar vai ficar numa gangorra até pelo menos a eleição. Mas devem ser raros os dias em que baixe dos R$ 3,70. Hoje, fechou a R$ 3,73. Do câmbio comercial, isso. No turismo, ficou perto de R$ 3,90. É possível que o dólar suba tanto quanto nos últimos 3 meses até o final das férias? Sim. Quer dizer, até outros 14% pode o dólar subir até o final das férias. E são contínuas as incertezas na economia mundial e as incertezas na eleição brasileira. Nesse momento, além do mais, existe uma especulação com a moeda brasileira, um jogo entre o mercado e o Banco Central. Portanto, nós não sabemos quanto e em quanto vai terminar esse jogo. Logo, dólar perto de R$ 3,70 pode estar a bom preço para quem vai viajar. Confiar só no cartão de crédito pode deixar sua viagem pelo menos 10% mais cara rapidinho, talvez em uma semana. O euro pode subir? Sim, mas todas as moedas estão perdendo valor contra o dólar, o que não deve mudar tão cedo neste ano, pelo menos. Logo, o euro pode dar pulos menores do que o dólar, mas vai pular também. Quando vai ter fim essa incerteza enorme no câmbio? Até haver mais clareza sobre o resultado da eleição, não vamos ter. Isto é, meados de setembro. Isso não quer dizer necessariamente que o dólar ou o euro vão ficar mais baratos, mas vai ficar mais clara a direção do movimento. E quanto mais aumentar a chance de vitória de um candidato que não planeja acertar as contas do governo, mais o real vai perder valor. Dólar a R$ 5,00 é possível? Sim, ou mais. Boa noite. Nossa semana vai terminando fria aqui na capital paulista. E pelo visto, Gamberini, o frio vai continuar durante o fim de semana. Mariana Mentano traz os detalhes da previsão. Todo o centro-sul do Brasil continua sob a influência de uma forte massa de ar seco de origem polar. Como a gente vê no nosso mapa, pelo menos até segunda-feira, a previsão continua sendo de geada nas áreas mais altas lá da região sul. E esse ar gelado se estende até a região centro-oeste, provocando o que os meteorologistas chamam de friagem. E os ventos úmidos que vêm do mar ainda provocam muita nebulosidade e chuva fraca a qualquer hora no leste do Paraná e de quase toda a região sudeste do país. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Curitiba, mínima de 8 nessa madrugada e máxima amanhã à tarde na casa dos 12 graus, com chuvas a qualquer hora. Em BH, termômetros entre 11 e 19 graus e tempo firme. Já no Rio de Janeiro, chove a qualquer hora, com máxima na casa dos 24. E em Aracaju, chuvinha fraca e calorão em torno dos 30 graus amanhã. Para São Paulo, a temperatura continua baixa, com frio mais intenso nas madrugadas. Isso por causa dessa influência do ar polar e do vento marítimo que espalha muita nebulosidade sobre o leste paulista. Nas outras áreas do estado, o tempo fica firme. Teremos mínimas de 14 e máximas de 23 graus em Presidente Prudente e de 24 em Presidente Bernardes. Já em Ribeirão Preto e em Barretos, a máxima vai aos 25 graus amanhã
E mais ao leste do estado, teremos só 18 graus à tarde em São José dos Campos, em Santos, no litoral, e também em Sorocaba. Para Grande São Paulo, agasalho, cobertor e guarda-chuva, viu? O frio vai ser intenso e ainda com esse tempo fechado. Nessa madrugada, mínima de 13 e máxima amanhã em torno dos 16 graus. Aí no domingo a máxima sobe para 19, ainda com muita nebulosidade por aqui. E o sol só volta a dar as caras na segunda-feira, com termômetros entre 14 e 21 graus aqui na capital. E Copa do Mundo, é claro, é o assunto principal do noticiário esportivo hoje com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Cristiano Ronaldo marcou 3 vezes e foi o nome do clássico entre Portugal e Espanha. Foi o melhor jogo da Copa até aqui, né, Celso? Foi sim, Estela. Boa noite. Um jogaço. Boa noite. Cristiano Ronaldo já assumiu a artilharia ao marcar 3 gols contra a Espanha. Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol, também teve atuação de destaque ao marcar 2 vezes. Vamos aos gols desse clássico, belo clássico ibérico. O primeiro gol português foi marcado de pênalti pelo número 1 do mundo, Cristiano Ronaldo, logo aos 4 minutos de jogo. O empate da seleção da Espanha aconteceu nesta bela jogada do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, um golaço. Em tarde onde tudo parecia dar certo, Cristiano Ronaldo chutou de fora da área e o goleiro espanhol aceitou, protagonizando o primeiro frango da competição. Mas Diego Costa apareceu novamente e empatou para a seleção campeã de 2010, 2-2. A virada da fúria espanhola aconteceu nesse belíssimo chute de fora da área do lateral Nacho, que fez outro golaço, 3-2. Mas aí brilhou de novo a estrela do atacante português Cristiano Ronaldo, que em uma belíssima cobrança de falta fez o terceiro dele no jogo e o terceiro dos portugueses. Final, Espanha 3, Portugal também 3, numa partida de tirar o fôlego. Partida emocionante, Cristiano Ronaldo fez com certeza a diferença para Portugal, né, Celso? E é impressionante como ele é líder também no time, Ele vem se mostrando cada vez mais com uma capacidade inigualável de liderança, já fez isso na Eurocopa, quando foi expulso e ficou dando força para os jogadores na final contra a França, e hoje repetiu isso, pedindo para os jogadores portugueses acreditarem até o final. Foi. Ele pediu para os jogadores ajudarem e ele fez a parte dele marcando 3 gols e quebrando recordes. Para você ter uma ideia, é o primeiro português a disputar 4 Copas no mundo. Segundo, ele se igualou a Pelé e a Klose, atacante alemão, ao marcarem 4 Copas do Mundo seguidamente. Então, em 4 Copas do Mundo, ele fez gol em todas as Copas. E com 84 gols, ele se tornou ao lado do húngaro Puskás, histórico, né, o maior artilheiro europeu de uma seleção. Portanto, são números que fazem de Cristiano Ronaldo um grande nome nessa Copa até aqui. E quem corre atrás de títulos de melhor do mundo, como o Neymar na seleção brasileira e o próprio Messi da Argentina, já viram que vão ter que jogar muito, mas jogar muito para superar o português. Agora, a Espanha jogou super bem, agora foi impressionante mesmo a diferença que fez o Cristiano Ronaldo, né? Então, a Espanha continua sendo uma das maiores favoritas para a Copa do Mundo. Jogou melhor que Portugal. A questão é que Cristiano Ronaldo jogou melhor que Portugal e a Espanha juntos. E é o melhor do mundo, Exatamente né? isso. Pois é, um pouco mais cedo, o Uruguai marcou no final e estreou com vitória para a Copa da Rússia. O Irã também se deu bem na estreia, né, Celso? Tudo caminhava para um empate em 0-0, um empate sem gols, mas os iranianos conseguiram uma vitória surpreendente sobre os marroquinos com um gol contra nos acréscimos da partida. O Uruguai também conseguiu vencer o Egito com um gol aos 44 minutos da etapa final. Na Arena Zenit, em São Petersburgo, o empate por 0-0 entre Marrocos e Irã estava praticamente definido, até que nos últimos instantes da partida, o atacante marroquino cabeceou contra o próprio patrimônio e decretou a vitória do Irã pelo placar de 1-0. Os dois times fazem parte do Grupo B, que também conta com Portugal e Espanha. Tensão também na partida entre Uruguai e Egito. O empate em 0-0 persistiu até os 44 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro José Jiménez, de cabeça, garantiu a vitória uruguaia, que desde 1970 não vencia uma partida de estreia de Copa do Mundo.
Dois destaques muito rapidinho. O choro do marroquino que fez o gol contra e o Cavani, que foi o grande nome do Uruguai nessa partida contra o Egito. E a estreia do Brasil na Copa será no próximo domingo contra a Suíça. A seleção brasileira deixou a cidade de Sochi hoje e já chegou em Rostov. Veja como foi o último treino comandado pelo técnico Tite. A novidade do último treino da seleção foi Fred. Depois de uma semana trabalhando separadamente, o meio-campista se juntou ao grupo nas atividades e estará com a delegação em Rostov, palco do jogo de estreia contra a Suíça. Porém, a presença do jogador no banco de reservas ainda é incerta. O técnico Tite já havia adiantado que manterá no domingo o mesmo time que começou o amistoso diante da Áustria, com uma formação mais ofensiva para buscar a vitória em cima dos suíços. A Suíça tem jogadores de alta qualidade, tem a sua qualidade taticamente, jogam com 2 ou 3 formas diferentes, então não tem como você prever da maneira que eles vão jogar. Temos que entrar ligados para tanto se jogar com o plano A ou B deles, a gente conseguir fazer uma bela partida. Camisa 9 da seleção, Gabriel Jesus falou sobre o que espera da torcida brasileira. Todos nós somos torcedores e sabemos que a gente quer torcer, quer que a nossa seleção, nosso país ganhe, e eu acredito que no Brasil não é diferente, a torcida está em peso, pelo menos nos lugares que eu estou vendo, a torcida tá se programando para assistir os jogos, para torcer para a gente. Temos que nos unir porque a torcida faz muita diferença, o apoio de todos os brasileiros para a gente vai fazer muita diferença. Celso, Tite acha que vai manter o mesmo time que já vem dando bons resultados, que vai enfrentar uma Suíça na retranca, exato, por isso que precisa de um time mais leve na frente, com o Neymar, com o William, com o Gabriel Jesus e também com o Coutinho, porque a Suíça deve armar uma retranca, uma linha de 5 defensores, diminuindo os espaços. Então o Brasil precisa de muita paciência e, além de paciência, claro, criatividade. E esse time é muito mais criativo. Ok, muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. Até segunda-feira. Um bom jogo do Brasil para você. Que assim seja. Bom fim de semana. Para você também. Com você, Gamberini. No domingo, muita gente vai fazer um churrasco para acompanhar essa criatividade da seleção brasileira contra a Suíça. Mas um dos pratos preferidos do brasileiro ficou quase 25% mais caro que no Mundial de 2014. A área da churrasqueira já está decorada e a carne que será assada domingo, dia do jogo do Brasil, também foi comprada. André vai receber cerca de 40 amigos para a estreia da seleção contra a Suíça. O corretor de imóveis ficou responsável por fazer a compra. Gastou só com carne e linguiça mais de R$800. Depois, o valor será dividido entre o grupo. Não fica pesado, dá para fazer festa em todos os jogos, toda a comemoração, dá para juntar a galera. Nessa Copa o churrasco ficou um pouquinho mais caro, mas dá para fazer. Um levantamento feito pela FEComércio confirma que os brasileiros estão sentindo nos açougues e supermercados. O estudo avaliou o comportamento dos preços de 15 produtos que normalmente compõem um churrasco. E ele ficou 24,5% mais caro em 2018. Comparado com a última edição da Copa do Mundo. E o que chamou a atenção no levantamento é que dos 15 itens pesquisados, 9 tiveram aumento acima da inflação geral, que foi de 26,4% entre junho de 2014 e maio deste ano. E a alta maior não ficou por conta da carne, mas sim de outros produtos que compõem o churrasco, como a cebola, por exemplo. A pesquisa da FEComércio foi feita com base no IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Eu fui comprar cebola agora, eu paguei quase 6 e pouco a cebola. Um absurdo, né? O aumento da cebola foi de 85,8%. Em segundo aparece o vinagre, com valorização de 45%. E o sal, 35,7%. Já as carnes ficaram 24,9% mais caras, porém abaixo da inflação do período. E a cerveja
26%. A gente não pode descartar, sem dúvida nenhuma, o impacto da paralisação dos caminhoneiros que aconteceu no final de maio. A gente já consegue perceber uma alta muito forte nos preços de alguns produtos in natura, e dentre os itens que compõem o churrasco, a gente encontra ali esse destaque para as cebolas. Seu Davi e Dona Helena estão assustados com os preços. E as comemorações da Copa prometem ser um pouco mais modestas. Verdura, carne, frango, peixe, o que você for comprar está mais caro. Como é que vai fazer então? Agora levar um pouquinho menos? Um pouco menos, mas não pode deixar de fazer não, tem que comemorar. As 10 cidades brasileiras com mais assassinatos têm 9 vezes mais moradores na extrema pobreza que os municípios menos violentos. O estudo foi elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apenas 2,2% dos municípios brasileiros concentraram metade dos homicídios do país em 2016. 123 cidades contabilizaram 31 mil assassinatos. Entre as 10 mais violentas do país, há 5 na Bahia, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Pará, 1 no Ceará e 1 no Paraná. O pior caso é de Queimados, no Rio de Janeiro, com taxa de homicídio de 134,9 mortes por 100 mil habitantes. E no ranking das cidades com menor índice estão 6 do interior de São Paulo, 2 de Minas Gerais e 2 de Santa Catarina. Brusque, localizada nesse estado, teve a menor taxa de homicídios, 4,8 mortes por 100 mil habitantes. A porcentagem de pessoas sem saneamento básico é de 0,5% nas cidades menos violentas e de 5,9% nas mais violentas. A taxa de desocupação de jovens também é maior nas cidades com mais assassinatos, 19,8% contra 10,3%. Os Estados Unidos anunciaram hoje novas taxas de importação contra a China. Os novos impostos somam 50 bilhões de dólares. Os bens que serão sobretaxados em 25% a partir do dia 6 de julho incluem produtos importantes para o plano chinês de ampliar suas indústrias emergentes de alta tecnologia. A China anunciou que vai retaliar com medidas tarifárias semelhantes. Os Estados Unidos já provocaram uma guerra comercial com Canadá, México e União Europeia por causa do aço e do alumínio. A China anunciou e acaba de confirmar que vai aplicar os novos impostos de importação sobre 659 produtos norte-americanos a partir de 6 de julho. O impacto dessa nova taxação chinesa deve ser de 50 bilhões de dólares e atingir principalmente produtos agrícolas, aquáticos e automóveis. O chefe da campanha de Donald Trump voltou para a cadeia. Paul Manafort estava em liberdade condicional, mas ameaçou testemunhas. Manafort, que estava em prisão domiciliar, tentou entrar em contato com testemunhas de seu julgamento. Ele é acusado de conspiração e lavagem de dinheiro por ter trabalhado entre 2006 e 2017 para governos estrangeiros, sem comunicar o governo americano ou declarar seus rendimentos. O processo contra Manafort faz parte da investigação sobre o vínculo entre a Rússia e a campanha de Trump. Ele deve ficar na cadeia até o começo do julgamento, em 24 de julho, no estado de Virgínia. Hoje, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o vereador Eduardo Suplicy, do PT, pré-candidato ao Senado. O programa é apresentado por Maria Lídia Flandoli e tem a participação do comentarista de política internacional, João Batista Natali. A corrida eleitoral para as 2 vagas de São Paulo no Senado é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A entrevista foi gravada. Entrevisto Pedro Henrique de Cristo, mestre em políticas públicas pela Universidade de Harvard, pré-candidato ao Senado pelo Rede Sustentabilidade e líder do Instituto Brasil @21. Muito obrigada por estar conosco, eu agradeço a sua presença. Bom, eu vi uma declaração muito interessante a qual você se referiu quando falou de política, que política é a maior de todas as ciências e política é o único caminho para resolver as maiores crises como a que o Brasil vive hoje. Então eu peço para começar que descreva em poucas palavras a política na qual você acredita e que pretende praticar se for eleito senador. Primeiramente, boa noite, Maria Lídia. Boa noite a vocês em casa.
Realmente isso é uma conclusão que não é minha, já é antiga, né? Do Alex Tocqueville, no livro A Democracia na América. E essa conclusão a gente já tinha de forma filosófica, conceitual, mas a gente percebeu na prática, depois de experiências de vida no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na Paraíba, que nos fizeram acordar para o fato de que se a gente não tomar o protagonismo da política como cidadão, trabalhando por um propósito de um Brasil melhor, a gente não vai adiantar nada ficar em casa reclamando ou até protestando na rua só. Então precisa de uma ação coordenada que busque uma agenda comum de desenvolvimento para o Brasil, em que políticos de partidos distintos como o PT, PSDB, Rede, possam se unir em prol dessa agenda e trabalhar por sua execução. As pesquisas mostram que o eleitor brasileiro quer renovação na política, quer o novo na política. Eu quero saber se Pedro Henrique de Cristo personifica um novo na política. Com certeza. A grande diferença entre pessoas como eu, que estamos nos dispondo a competir no mercado político das eleições com os políticos atuais, é que a renovação que nós estamos trazendo não é que acontece a cada eleição, porque em média de 45% a 49% dos deputados e dos senadores são novos a cada pleito. A diferença que nós queremos realizar é que pessoas qualificadas e com propósito de serviço público possam assumir esses cargos e trabalhar pelo país, sem o objetivo de fazer carreiras políticas, de se perpetuarem no poder e aí aproveitar essa posição de poder público para fazer ganhos privados, com concessões de televisão, de rádio e de outros tipos de ganhos privados que acontecem por todo o Brasil. E se você for eleito senador, qual é o seu compromisso com o eleitor? Meu compromisso é dar o meu melhor como cidadão, como profissional pelo Brasil, trabalhar sempre por um projeto de inclusão social, desenvolvimento econômico, que agregue também a capacidade de inovação que nós temos latente aqui no país e, mais do que tudo, fazer o que ainda não foi feito e que a Marina está começando a buscar fazer agora também. Qual é a maior forma de liderança? É formar novos líderes. Então, o Lula, o Fernando Henrique fizeram muitas coisas boas pelo Brasil, mas não prepararam sucessores. E o que acontece quando a geração que foi lá, fez as diretas já, assumiu a Constituinte em 88, chegou ao poder? Eles não largaram o osso. E essa busca incessante por se manter no poder, até pelos bons, prejudicou uma agenda de país, porque a oxigenação necessária de novas ideias, novas pessoas, foi estancada. Então, meu grande compromisso é preparar líderes melhores do que eu, e enquanto estiver lá, fazer a diferença por um Brasil melhor. Bom, eu vi no seu currículo que você é de Campina Grande. Isso. Um polo industrial e tecnológico muito importante na Paraíba. Eu quero saber por que você quer representar o estado de São Paulo como senador. Porque São Paulo é o estado mais importante do Brasil. As grandes batalhas da nossa democracia têm sido travadas aqui, desde o processo contra a ditadura militar, com as diretas já, desde 2013 e agora em 2018 também com a crise dos caminhoneiros. Então, o que aconteceu na minha trajetória foi que eu fui buscar sempre transformar a democracia como um realizador de arquitetura, de tecnologia, testando isso no campo, seja no Vidigal, em Medellín, em Santiago, Valparaíso. Só que a dura realidade do Brasil, dessa ditadura informal, da corrupção e violência que a gente vive, me fez perceber que o único meio era pela política. E aí, analisando onde é que seria o melhor lugar para fazer isso e todo o potencial de São Paulo, que tem na sua capital, para mim, a capital mundial do Hemisfério Sul, a gente percebeu que era o lugar que fazia mais sentido de fazer essa luta, não só por São Paulo, que, claro, é a locomotiva do Brasil, mas por todo o país. Então, encantado por São Paulo que eu sou e preparado para lidar com os problemas do Estado que eu pesquiso há 10 anos, por parte do meu trabalho profissional, nosso grupo entendeu que essa era a posição mais importante a ser disputada. Bom, você não é muito conhecido, mesmo com toda essa atividade na vida pública. São milhões de eleitores que devem eleger senador por São Paulo. E a pergunta é essa: o seu partido tem escassez de recursos, pouquíssimo tempo na TV. Qual vai ser a sua estratégia para se fazer conhecer? Primeiro desafio bom, só presta grande, né? E a nossa estratégia fundamental é que existe uma demanda real. 81% das pessoas no Brasil prefeririam votar num candidato que nunca foi político a um que tenha sido político. Não, mas para conhecê-lo. Claro, eu estou chegando lá. E para chegar lá, nós temos uma grande vantagem. Nós vivemos a era da informação. Novas tecnologias possibilitam dar escala à comunicação de uma forma que é muito mais barata do que era antigamente. Agora, nós temos essa estratégia de trabalhar fortemente as mídias sociais e outros veículos de comunicação mais antigos também, como a rádio, só que
integrados a uma ação de campo, de território, ocupando as praças, mercados públicos, esses lugares que são sempre tão essenciais à democracia e foram abandonados devido à questão da violência e dos problemas de segurança pública. E o grande problema quando a gente abandona os espaços públicos é que as pessoas diferentes param de se conhecer. E aí, se os diferentes não se encontram para perceber que tem algo em comum, sectarismos vão acontecendo na nossa sociedade. E é o que a gente vive hoje aqui em São Paulo, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. São os ovos da serpente, os condomínios fechados, os shopping centers. As pessoas encontram pessoas da mesma cor, da mesma faixa de renda, que pensam igual. Isso vira uma câmara de eco. Então todo mundo começa a pensar que o Brasil é só aquilo que a gente percebe, quando o Brasil é muito mais. Em vez de a gente estar lutando e conversando e trabalhando para desenvolver uma agenda comum que seja melhor para todos, cada um pensa só nos interesses de seu pequeno grupo. Então essa é a nossa grande estratégia. Nós vamos invadir as ruas, vamos invadir os corações, as mentes e vamos invadir as telas dos computadores pelo estado de São Paulo inteiro. Uma campanha basicamente virtual. Virtual e territorial, só que territorial focado em territórios icônicos, que sejam importantes. Nós fizemos um estudo do estado de São Paulo, da área macrometropolitana, que tem 75% da população. E envolve a Grande São Paulo, Sorocaba, Baixada Santista, Ribeirão Preto, entre outras áreas. E estamos estudando e trabalhando com lideranças locais como vamos dar ressonância a essa ação. Tem uma frase muito interessante, né, que passava muito na antiga MTV, que era: a revolução não vai ser transmitida pela televisão. Então é mais ou menos isso que está acontecendo. A hora do povo brasileiro tomar as rédeas do país e fazer essa revolução é agora. E a maior parte dela não vai ser transmitida pela televisão. Muito obrigada por sua entrevista. É um prazer. Uma boa noite. Obrigado. A Receita Federal pagou hoje o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2018. Também foram liberadas declarações de 2008 a 2017 que estavam na malha fina e foram agora regularizadas. Para saber se você teve a restituição paga, acesse o site da Receita ou ligue para o número 146. O segundo calendário da Receita, o próximo lote será liberado no dia 16 de julho. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite e um ótimo fim de semana. Bom fim de semana com bastante torcida pelo Brasil e até segunda. Hoje, 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao Senado pelo PT, Eduardo Suplicy, em Hora do Voto.